Vamos lá. Aqui estou mais um dia e eu quero compartilhar alguns bastidores de como eu desenvolvo copy. Faz parte aqui da minha rotina compartilhar esses bastidores. Esses aqui são um pouquinho diferentes. Nunca mostrei antes e eu quero que você tenha um gostinho aí de como que é, como que a gente pensa, como que a gente faz estratégia, elabora na prática copy. Vou mostrar aqui um exemplo de consultoria que Opa, acho que cortou um pouquinho o áudio. Construir o que a gente desenvolve em relação à copy, né? Então a gente tem a linha editorial, tem aqui a linha editorial, a maneira como a gente trabalha, ela vai trazer uma divisão de pautas e formatos que nós vamos fazer. Então eu tenho aqui específico o que eu vou fazer para cada setor. No que eu vou trabalhar nos stories, vídeo, no post com uma foto única e no post carrossel. Por exemplo, aqui, ó, quando eu pego aqui a mensagem de impacto, o que é interessante de mostrar aqui para vocês? Dentro de posts de mensagem de impacto, eu tenho algo bem específico aqui. Eu digo quantos caracteres serão que é ideal serem utilizados, que serão escritos. Eu trago algumas orientações. Então, por exemplo, dentro do formato de texto, essa mensagem precisa ser concisa. Tanto para vídeos como para textos, você precisa ter uma palavra-chave de foco e que preferencialmente seja um conceito único e autoral. Então, o que é muito interessante de mostrar aqui? Primeiro, identidade. Então, qual que é o maior erro dos empresários, principalmente infoprodutores e prestadores de serviço que querem vender através do digital? Cara, a galera produz um monte de conteúdo e, cara, produzir ainda é um elogio, tá? Sendo bem autêntico aqui com você que tá assistindo esse vídeo, meu, a maioria das pessoas vai no Google, vai no chat GPT da vida, pede, solicita, faz uma pesquisa de um conteúdo, replica isso, coloca num post carrossel com 3 dicas que você deveria saber sobre XYZ. Meu, fala sério. 3 dicas de alguma coisa? Vamos para dar 3 dicas. Quem dá dica não é especialista. Começa por aí. Eu não vou comprar de alguém que não é especialista em algo, né? Então, quem dá dica, se você fica dando dica, só a palavra dica já te coloca em um nível inferior. Então, não utilizar essa palavra. Esse é um elemento, inclusive, que as pessoas não prestam atenção. E eu pego muito no pé dos meus clientes. Muito mesmo. Cada palavra importa. Cada palavra que você utiliza importa. Dica, macete, hack, sacada. Cara, nada contra a palavra em si, mas dependendo de o que você quer gerar de mensagem e de ação, tudo influencia. Então, quem dá dica não é especialista. Você vai ver algo, você vai para um consultório médico e o médico vai te falar, olha, a minha dica para você é que você tome um xarope. Pra não falar uma palavra, né? Puta que eu pariu. Pelo amor de Deus. O médico não vai dizer isso. O médico vai chegar e dizer: olha, a partir dos seus exames, a minha conclusão clínica é que você tome um xarope. Não é muito diferente? Não é a mesma coisa. Quando a gente pega em mensagem, na essência, é a mesma mensagem. Mas o tom de voz, a forma como é apresentado, influencia diretamente se eu vou obedecer ou não. Influencia diretamente com a minha percepção sobre a pessoa, sobre a entrega dela, tá? Então, tudo isso aqui importa. E aqui eu dou várias orientações sobre como dar esse tom, sobre cuidados que precisam que precisam existir na hora de criar os posts e tudo mais. E aí, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você que está assistindo esse vídeo também sobre o nosso planejamento de copy, e eu já falei isso em outros vídeos, né? A gente não cria conteúdo, a gente cria copy, porque quem cria conteúdo, é mais um no mercado, né? A gente cria copy. Seguinte, deixa eu dar esse exemplo aqui, ó. Sequência de story 1, briefing, arquétipo. Então, desde o começo a gente já define qual vai ser o arquétipo que nós vamos usar. Desde o começo. Inclusive, fica aqui o convite se você quer arriscar quais são os arquétipos que eu uso aqui no meu Instagram. Vamos ver se vocês adivinham. Fica o desafio, tá? Aqui eu tenho algumas orientações, eu não posso mostrar essas orientações, mas eu posso mostrar a cópia. Esse aqui
vai se tornar pública, tá? Então, exemplo, ó, os 3 maiores erros na hora de fechar uma venda. Erro número 1, energia baixa igual venda perdida. Princípio básico de vendas: quem tem energia mais alta, vence. Se você estiver em uma negociação e o seu cliente está com energia mais alta que você, dificilmente você vai conseguir fechar a venda como você gostaria. Um lado sempre precisa ceder. Outro problema muito comum é o desânimo dos atendentes e vendedores. É muito broxante você querer comprar algo e o atendente com cara de poucos amigos te dá respostas curtas como sim, não, não sei. O primeiro contato com a sua empresa é o mais importante. Lembre-se disso. Consegue perceber o tom de sábio, o tom de alguém que sabe o que está falando, o tom de alguém que tem experiência, que é causa no assunto. Então, assim, ó, eu vejo muita gente vendo o chat GPT, utilizando o chat GPT. Eu utilizo o chat GPT, mas eu utilizo de maneira bem específica. Eu não utilizo para tudo. Porque esse tipo de tom, o chat GPT ainda não cria. Eu não vou dizer que, oh meu Deus, que nunca vai criar e tudo mais. Não, cara, se você fizer uma configuração, passar 2 horas do seu dia configurando o chat, beleza. Ele vai chegar em algo muito próximo disso, 80%. Algo assim. Que já é bastante satisfatório. Mas ele não vai trazer uma personalidade ao ponto de dizer, olha, o atendente estava com cara de poucos amigos. Erros, muitas vezes, de concordância mesmo, o ChatGPT não vai cometer. Só que na nossa linguagem humana, porque o humano se relaciona com o humano, nós falamos de forma errada. Por mais culto que você seja, por mais sábio que você seja, os professores de português me crucificam agora. Brincadeira. Eu tenho minhas professoras de português, elas gostam de mim e eu gosto delas também. Mas propositalmente, dentro de uma linguagem voltada para persuasão, para acesso e quebra de barreira mental e emocional, a gente precisa simplificar a linguagem. E simplificar a linguagem é descer do pedestal, falar de forma mais simples e, em alguns momentos, falar de forma errada. Cometer alguns equívocos linguísticos, alguns equívocos de concordância, propositalmente para gerar essa identificação, proximidade. Mas a mensagem que eu transmito e o tom que eu transmito determina completamente quem eu sou, o que eu vendo, o que eu ofereço e a qualidade do que eu ofereço. E é isso aqui que eu queria transmitir para você hoje. A pergunta que eu quero te fazer agora é: qual é o arquétipo que você está utilizando a seu favor? Tá? Talvez você nem use arquétipo, mas qual que é o tom que você quer transmitir para os seus clientes? Não vem com resposta padrão, dizendo assim, olha, eu gostaria de vender mais caro. E só isso, tá? Todo mundo quer cobrar mais e melhor pelo seu produto ou serviço. Isso é padrão. Então, por favor, responda aí com algo um pouquinho mais elaborado pra gente bater um papo. Fechado? Combinado? Agora eu vou pra academia.